Fala, Nação Azulina, hoje a gente está aqui para falar sobre Copa do Mundo. E aí você deve estar se perguntando, Copa do Mundo, CSA, TV CSA, o que é que tem a ver Copa do Mundo com o Azulão? Tem muito a ver sim, esse bom início de ano, Campeonato Alagoano conquistado, um ótimo início de Série B, se deve muito à experiência adquirida em duas Copas do Mundo. Esse cara aqui, ó, professor Marcelo Cabo, tudo bem, professor? Eduardo, tudo bem? Duas Copas do Mundo, cara, é isso mesmo? Explica pra gente aí, pro torcedor azulino. Não, com certeza, tive a felicidade de trabalhar em duas Copas do Mundo, a da Alemanha pela seleção da Arábia Saudita, que também está nessa Copa do Mundo de 2018, fui auxiliar do Marcos Paquetá na Copa da Alemanha. E depois a felicidade de representar o meu país em 2010 na Copa da África do Sul, onde eu era assistente e observador do Dunga, do Jorginho, de toda a comissão técnica. E eu falei que esse nosso bom momento se deve a essa experiência adquirida. Antes da gente dividir por partes aí 2006 e 2010, queria que você falasse o quanto isso te engrandeceu, o quanto isso formou o técnico Marcelo Cabo, campeão brasileiro, campeão alagoano e com tantas outras boas histórias para contar aí. Eduardo, eu acho que isso aí é o momento do ápice de qualquer profissional, né? Quando você chega a trabalhar numa Copa do Mundo, você chega no que tem de excelência no futebol mundial. Então, eu tive a oportunidade de participar em duas, uma com uma seleção que tinha muita dificuldade em passar de fase. Tivemos um empate com a Tunísia de 2-2, uma derrota para a Ucrânia de 4-0 e um surpreendente resultado contra a Espanha de 1-0 em 2006, que é essa seleção que depois veio a ser a campeã do mundo em 2010. Então, assim, eu vi aquela geração começando, eu tive a oportunidade de fazer toda a gama de observação naquela seleção e isso enriqueceu muito o meu conhecimento de futebol. Eu digo que não tem faculdade que pague isso, não tem pós que pague isso, que você tem a oportunidade de ser o observador, acompanhar as seleções europeias e as maiores seleções do mundo. Bom, então vamos dividir agora por partes aí. 2006, Arábia Saudita, né? Uma cultura totalmente diferente da do Brasil, uma cultura mais fechada, muito mais ligada à religião do que a nossa. E você teve a experiência com o Paquetá. Como é que foi isso? Como é que surgiu também essa história aí da Arábia Saudita? Como é que foi estar lá junto com eles? Legal, eu trabalhava no Brasil, em 2004 tive o convite do Paquetá para dirigir o Al Hilal, Sub-17. 2004 eu tive a oportunidade de chegar, fazer um trabalho lá e ser campeão nacional. E em 2005 eu renovei meu contrato no Sub-17, continuava trabalhando lá, mas já tinha uma vasta experiência aqui com futebol profissional, já tinha dirigido o Campeonato Maranhense, Campeonato Estadual Profissional Carioca, e o Paquetá me convidou, recebeu um convite, mais ou menos o que está acontecendo agora com a Espanha, né? O Caldeirão classificou a seleção para a Copa, mas teve um imbróglio lá com o Príncipe. E o Paquetá na temporada anterior tinha ganho 5 títulos, nas Copas e título nacional, e a Federação Saudita convidou ele para ser o treinador. E para minha surpresa, ele veio e me convidou, o treinador do Sub-17, para ser auxiliar dele na Copa do Mundo. Cara, eu fiquei assim, foi um salto de qualidade na minha carreira incrível e procurei aproveitar essa oportunidade com tudo, e foi assim um momento ímpar na minha carreira, chegar na Alemanha, fizemos uma pré-temporada na Áustria, depois nossa estreia foi no Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique contra a Tunísia, né? Reinauguramos o estádio depois da obra para a Copa. Então, assim, tudo isso me levou a dar um start muito bom na minha carreira e entender o que é excelência do futebol mundial. Então, acho que uma das grandes dúvidas que surge aí é como era a comunicação com o pessoal lá, porque a língua árabe é muito diferente do português, obviamente o inglês também deve dominar tudo, mas como era para passar as instruções táticas, enfim, toda a situação lá para os jogadores? A minha sorte é que eu já havia trabalhado lá, né, mais de uma temporada e claro que a gente tinha um intérprete, mas era um intérprete para toda a comissão técnica, então ele ficava muito mais com o Paquetá. Nós tínhamos uma comissão técnica muito qualificada, que era o coordenador técnico João Paulo Medina, Francisco Gonzalez era o preparador físico, junto com o Gustavo Araújo, que hoje é o preparador físico do Flamengo, o primeiro, e eu de auxiliar técnico. Então a gente comunicava em inglês. A maioria dos jogadores sauditas falam inglês, porque já é uma matéria que eles têm na escola mesmo, eles têm como a segunda língua. Então a gente chegou lá, eu já tinha uma noção boa do inglês, que eu já estava estudando, me preparando para uma oportunidade posterior, e lá aproveitei, aperfeiçoei meu inglês nesse período que eu fiquei lá. Então tive a oportunidade de falar o inglês e
e comunicar com o inglês. Toda a minha comissão técnica falava muito bem inglês e alguma coisa de árabe. A gente com o tempo vai aprendendo também, principalmente o que concerne a treinamento. Ainda lembra alguma coisa? Sim, muita coisa. Eu consigo até aplicar um treinamento em árabe. Algumas coisas principais a gente vai aprendendo com o tempo e vai usando também isso no dia a dia do trabalho lá. Bacana. E aí a gente chega em 2010, acho que é o sonho de todo treinador, preparador, auxiliar que trabalha com futebol, jogador obviamente também, mas aí na tua função, chegar a uma seleção brasileira. E aí você teve essa oportunidade de estar numa Copa do Mundo com a seleção brasileira. Queria que você falasse um pouco disso, qual era a sua função, você trabalhou com o Dunga, com o Jorginho, com o pessoal que estava lá. Cara, foi assim, uma outra grande surpresa na minha vida, porque eu acho que a minha passagem pela Copa de 2006, ela pesou muito para a minha escolha para ir para a seleção brasileira, porque eu tinha aquela vasta experiência na Copa da Alemanha. E eu conheci o Jorginho em 2006 também, e o Jorginho se tornou um grande amigo meu. E como eles precisavam de um segundo assistente, que o Jair estava saindo, e o engraçado é que o Jorginho ficou 6 meses conversando comigo de futebol, entendendo as minhas ideias, e não me falava nada. A gente sempre saindo para jantar, tendo um relacionamento mais próximo, e com essa troca de ideias, troca de experiência, ele me perguntava muito sobre a minha experiência que eu tive na Alemanha, e ele como jogadores nas Copas do Mundo que ele participou como campeão do mundo. E aí, junto com o Dunga, foram me analisando, junto com o Américo Faria, e depois de 6 meses houve o convite, e prontamente eu aceitei. Foi um momento muito legal, eu participar de uma eliminatória, eu participar de um título da Copa das Confederações, ganhamos em cima dos Estados Unidos, na África do Sul. Infelizmente não conseguimos o título mundial, perdemos aquele jogo diante da Holanda, mas, cara, foi uma experiência muito legal, porque eu era o cara que viajava aquela época não tinha um analista de desempenho, era um observador técnico que era o auxiliar. Então eu, cara, viajei quase o mundo todo, a América do Sul toda, acompanhando as seleções que a gente ia enfrentar nas eliminatórias, que a gente ia enfrentar nos amistosos, na Copa das Confederações e assim no Mundial. Então, assim, foi muito legal essa experiência que me trouxe. Hoje eu conheço quase 40 países, com essa oportunidade que o futebol me deu e falar mais do idioma e ter essa oportunidade de trabalhar pela seleção do meu país em uma Copa do Mundo. Eu acho que eu me sinto, cara, completamente realizado como profissional de ter tido essa oportunidade. Infelizmente não conquistei o título mundial junto com os meus companheiros, mas sim foi uma experiência muito boa, onde que com certeza me acrescentou muito, me deu um know-how muito grande de conhecimento de que é a excelência do futebol. O que você acha que aconteceu ali naquela Copa? É obra do acaso? O futebol tem dessa sorte? Porque a seleção vinha num momento muito bom. Você tinha falado que conquistaram a Copa das Confederações, tinha um bom futebol, tinha um time encaixado com o Dunga, com toda a comissão, enfim. E naquele jogo contra a Holanda as coisas não deram certo, né? Eu não sei agora, por causa dessa boa campanha do Tite, mas até então era a melhor pré-copa que uma comissão técnica tinha feito na história da seleção brasileira. A gente tinha números assim muito bons e infelizmente aquele jogo, nós tínhamos feito uma primeira fase de excelência. Nós passamos muito bem pela Costa do Marfim, pelo Chile e chegamos até a Holanda e fizemos um primeiro tempo extraordinário. Era para a gente ter saído ali 2-3-0, mas infelizmente saímos vencendo de 1-0. E aquelas coisas que acontecem no futebol. No segundo tempo a gente não conseguiu ter uma performance como o primeiro, caímos de rendimento, tomamos uns gols assim que dificilmente você consegue explicar no futebol, né? Mas infelizmente não fizemos um segundo tempo muito bom e perdemos a oportunidade de ser campeão do mundo ali. Mas fica a experiência, fica a boa lembrança que eu tenho daquela comissão técnica maravilhosa e daqueles jogos maravilhosos que a gente teve. Bom, com toda essa experiência então, eu queria que você analisasse essa Copa e, pra gente ser mais direto, o Brasil, né? Tite, Neymar e Felipe Coutinho, enfim, William, toda essa seleção brasileira montada para essa Copa, como você disse, essa excelente preparação feita pelo Tite e toda a comissão. Como é que a gente chega aí para a Copa? É um trabalho extraordinário do Tite. Ele pegou o trabalho do Dunga, que não conseguiu desenvolver a mesma performance de 2010, está fazendo um grande trabalho. Hoje nós temos um jogador que eu reputo que está entre os 3 melhores do mundo, que é o Neymar. Tite é um grande profissional. Eu vejo a seleção muito organizada como um todo, não só o time, como todo o trabalho do Edu, de todos que estão lá. E
depois de muito tempo, eu vejo uma seleção completamente favorita. Para mim, a grande favorita para conquistar o título mundial é a seleção brasileira, e isso é muito bom para todos nós, profissionais do futebol, o povo brasileiro, a gente voltar a conquistar mais uma Copa do Mundo depois daquele revés de 2014, né? Que tanto se fala do 7-1. Eu acho que depois de 2014 o futebol brasileiro teve uma análise geral do que estava acontecendo, e eu acho que a gente cresceu muito nesses últimos 4 anos, e tendo uma referência como o Tite, como treinador, para todos nós treinadores. Legal, a gente sabe que o seu foco obviamente está aqui no CSA, mas ainda sonha em, quem sabe, um dia voltar a uma Copa do Mundo? É uma coisa que está dentro dos objetivos, ou deixa a vida me levar? Não, eu não tenho isso como meta. Eu tenho, se acontecer, claro que a gente não pode dizer não para uma Copa do Mundo, né? Eu tenho apenas 51 anos, para o mundo do futebol ainda sou muito jovem, fui uma Copa do Mundo com 40 e poucos anos, mas eu tenho outras metas, eu tenho uma meta para levar o CSA muito mais longe aonde ele está hoje. Nós temos um projeto aqui que eu estou enganjado nele, estou dentro dele, de fazer o clube crescer junto com o clube e dar um salto alto na minha carreira, como o CSA pode me proporcionar isso, para que eu tenha um futuro que eu tanto sonho e tanto almejo para minha carreira. É isso. Marcelo Cabo, 2 Copas do Mundo e hoje com a gente aqui no Azulão. Obrigado, professor. Nada, obrigado aí pelo convite, pela participação. Você que gostou aí do bate-papo, dá o seu like aqui, inscreva-se no canal e fique atento que novidades virão aqui na TV CSA. Valeu, grande abraço, até mais.